O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe o que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague o que deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a nossa conversa seja boa, que o nosso encontro seja bom, que de algum modo, Robson Zaguto, de algum modo, esta missa opere em nós uma coisa, que seja bom o nosso encontro, a não depender de ninguém aqui. Isso não precisa depender de mim, nem da música, nem de nada. A depender de Deus, da palavra dEle, da Eucaristia, que o nosso encontro seja bom, certo? Mas para que o nosso encontro seja bom, é preciso que a gente dê o nosso sim a isso, que a gente se disponha a isso, ou a gente se predisponha a isso. Essa missa vai ser boa. Eu não sei como, mas dessa missa eu vou levar alguma coisa. A ansiedade vai diminuir. O sufoco em relação ao dia de amanhã será um pouquinho mais leve. Não vai passar de tudo, porque a missa também não faz mágica. Mas será mais leve. A preocupação que eu tenho com o amanhã, com o futuro, será menor. Porque eu experimentei na missa, eu procurei fazer na missa um encontro com Jesus Cristo. Aquele que é, aquele que tem importância, ponto, e acabou. Ok? Guarde isso no seu coração. Serei afetado pela missa de hoje, beneficamente. Isso não depende do Padre Dauri, não depende
dos floreios da missa, não depende de nada. O Senhor me será favorável. Sim, até porque a missa de hoje fala da realidade humana, da humilhação, do sofrimento, de quando nos sentimos um nada. O Papa Francisco diz que ninguém, falando com minhas palavras, mais ou menos assim, ninguém entende de humildade, senão aquele que foi humilhado. Sabe, às vezes a gente faz discursos bonitinhos sobre humildade, né? A gente até na catequese fala para os alunos da catequese que precisa ser humilde. Mas o Papa Francisco diz, só aquele que foi humilhado sabe o que é humildade. A vida em muitos momentos nos humilha. Primeira leitura, né? O rapaz vai fazer a prece dele e vai falar, nós não somos um nada aqui nesse cantinho da terra. Não somos um nada, somos um povo oprimido. Então, quem não experimentou na vida a humilhação? A humilhação da doença, por exemplo, meu irmão, quando você é lançado numa cama, depende dos outros para cobrir suas vergonhas. Quem não passou pela humilhação de precisar de alguém para ser levado ao banho? Só estou dando um exemplo de como cada um vive. Se não viveu ainda, meu irmãozinho, louve a Deus, cante louvores a Deus. Você não viveu ainda algum tipo de humilhação, a humilhação de não ter dinheiro, por exemplo, a humilhação de não ter dinheiro. Você convidou a namorada para ir lá num tal restaurante, aí você tem que olhar o cardápio muito bem olhado, para não ser humilhado. Mas há um modo de tirar força da dor, do sofrimento, da humilhação. Há um jeito. Ninguém precisa ficar prostrado debaixo dos pés do algoz, seja o algoz a vida, né? Os anos, a existência, a idade, a doença, isso ou aquilo. É possível tirar do sofrimento uma força. Na verdade, talvez, meus colegas, nós vivemos alguns sofrimentos muito específicos nossos. Vocês não compreendem. Você está compreendendo. Hoje tivemos uma reunião pela manhã com o bispo. Problemas que se discute ali naquele grupinho de uns 10, 12 padres com os bispos. Mas nós podemos tirar também do sofrimento uma força que nos torna diferentes, para não dizer especiais. Que é isso que o sofrimento pode fazer da gente, nos tornar em especiais. Sim, por onde passa o caminho para que eu faça um bom uso do sofrimento? Por onde é o caminho? Que técnica? Que o sofrimento modele o meu coração e o meu espírito, para que eu tenha um coração contrito. Sabe, ter um coração contrito, um coração que reconhece que você não é nada. Esse espírito contrito é o caminho para que você adquira as forças necessárias para seguir adiante. Deus vai falar que o que Ele quer não são os sacrifícios, né?
Ele não quer os sacrifícios. Sabe, o sacrifício, se você tem dinheiro, você compra o novilho mais bonito. O novilho mais bonito, para aparecer, inclusive, né? Lá no templo. Ele não quer os sacrifícios. Ele quer este espírito dobrado. Este espírito dobrado, contrito, este espírito que foi moldado ali no cadinho da humilhação. Ele quer esse espírito. Sabe por quê? Porque este espírito é humano. É humano. Aquele que passa pela dor e pelo sofrimento e tem uma iluminação. Aí ele compreende que ele precisa tratar o outro com toda deferência, com toda reverência, com todo carinho, porque a fragilidade que ele experimentou em si próprio, ele vê lá, e ele vai ser misericordioso com o outro. Então, meu irmão, minha irmã, este é o que Deus espera, um espírito contrito, ou seja, uma pessoa que, tendo passado pela dor e pelo sofrimento, ela ganha uma sensibilidade, um amor e uma misericórdia para com todos, que é uma sensibilidade transformadora da realidade. Não julga, não condena, não procura os defeitos do outro, não fará crítica, se não tem elogios ficará em silêncio, porque ganhou uma sensibilidade na própria dor e no próprio sofrimento, e sabe que o outro talvez esteja passando por uma situação que precisa mais talvez de uma compreensão do que de um julgamento, precisa mais do perdão do que de uma visão de raio-x, para verificar todas as suas falhas e proclamar na Gazeta, né, onde foi que ele falhou e errou. Aquele que experimenta de fato a mão de Deus atravessando a sua alma pelas dores e sofrimentos, esse que encontrou em Deus o perdão, vai oferecer o perdão também a outro. Esse que encontrou misericórdia, vai oferecer misericórdia também a outro. Não foi o que aconteceu com o rapaz que teve as suas dívidas perdoadas, né? Quando ele encontrou o outro, ao invés de perdoar, ele foi ainda mais duro e mais radical. Não aprendeu nada com a humilhação pela qual passou, porque teve que pedir ao seu que perdoasse as suas dívidas. Não aprendeu absolutamente nada. Sim. Então, minhas missas têm sido curtas, acho que essa também será curta. Que o nosso encontro seja bom. Que a palavra de Deus, que nos apela à mudança, nos apele hoje, para que não desprezemos as dores pelas quais passamos. Há nelas lições a serem aprendidas. Quando somos humilhados, preste atenção. Da humilhação você pode tirar uma força que te faz especial, diferente, construtor de um outro mundo.